Fala pessoal, estamos aqui no nosso podcast, terceiro episódio, Dormir Faz Bem. Nesse mês, o mês de junho, é um mês especial, aniversário da Passalapa, e também a gente vai comemorar o mês do Dia dos Namorados. E nada mais legal que a gente trazer um casal de Nutri, que são super amigos nossos aqui, que a gente tem a honra hoje de bater um papo super descontraído. Nosso primeiro convidado, Renato Barbin. Olá. Nutricionista, segunda vez dele aqui. Obrigado novamente pelo convite. Vamos lá, vamos falar mais sobre nutrição e desenrolar alguns temas aí que a galera às vezes confunde, né? É isso aí. A segunda convidada, Isabelle. A Isabelle é escritora, nutricionista, especialista em nutrição esportiva. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, vamos quebrar muitos mitos da nutrição juntos. Muito legal. Então a todos aí, espero que aproveitem bastante, que hoje o tema tá super legal, os pilares da vida saudável. Vamos lá então. Então começando, né, falar um pouquinho sobre o seu livro, Carbo Sem Medo. Pode contar um pouquinho? Claro. É uma ideia que surgiu durante a pandemia, justamente porque eu vi que tinha um medo muito grande das pessoas de ganhar peso e engordar nesse período em casa. E, naturalmente, as pessoas começaram a querer fazer mais receitas, né? Uhum. Aquele pãozinho, quem nunca se aventurou quis fazer pão caseiro. Legal. E aí, os pacientes me procuravam, olha, mas eu tô com medo de engordar, tô fazendo pão, torta, bolo, como que isso funciona? Então, o livro, ele veio para quebrar esses paradigmas, faça seu alimento em casa, consuma as porções adequadas, os ingredientes mais naturais e você vai poder comer sem engordar. Legal, legal. Porque as pessoas ficam querendo fazer essas dietas restritivas, né? E hoje até o pessoal me perguntou, se tirar o carbo, é uma dieta boa? Isso é legal ou não? A gente vê que, na verdade, é uma dieta insustentável, né? Uhum. Se a gente corta o carboidrato de modo geral, você fica sem energia, indisposto, dorme mal, né? A gente vai aprofundar um pouco mais esse tema. E a pessoa não consegue dar continuidade naquilo, porque ela vai num aniversário, tem docinho, tem bolo, né? Ela vai comer um pão caseiro. O carboidrato, ele faz parte da nossa cultura e ele tem que ser readequado, né? Contabilidade ali de quantidades e não um corte total. Legal. Outra coisa que a gente vê muito, né, Renato, hoje, as pessoas ainda têm aquele mito eu vou no nutricionista, vai me dar aquela dieta super rigorosa, eu vou comer só aquilo e é super caro, vou ter um monte de ingredientes difícil, e não é assim, né? Não, pelo contrário, né? É que assim, a gente vê muitos problemas aí nessa questão. Tem, por exemplo, um dos fatores que grande parte das pessoas pensam isso é a culpa dos próprios nutricionistas. Tanto nutricionistas de hoje em dia, como nutricionistas mais antigos, que tiveram essa cultura, né, de vamos restringir, vamos cortar, vamos fazer dietas com baixa caloria. Aí junta isso com a mídia social, né, com esse boom de informações que a gente tem hoje em dia, e acaba que, assim, são muitas informações totalmente desencontradas, né? Então, é muito nutricionista passando muita dieta com muito corte calórico, né? E, ao mesmo tempo, informações do tipo, corta carbo, corta gordura, é muita gordura, vamos fazer uma dieta cetogênica, é jejum intermitente. Aí é aquela confusão de expressões, de ideias, né? Então, as pessoas ficam totalmente perdidas, né? E eu vejo isso aí, todo dia aparece uma situação diferente. Vou fazer uma dieta agora, esse jejum intermitente. Eu fico sem comer durante todo esse tempo aí e eu me sinto bem. Sim. Sentir bem é uma coisa que é um indivíduo relatando, é um relato. A gente não pode... a partir de um relato, falar que isso vai fazer bem para todo mundo, entendeu? São coisas muito distintas, né? Então, primeiro que a gente precisa de evidência sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente recomenda no nosso dia a dia, tudo que a gente prescreve, né? Então, um relato de caso, tudo bem, às vezes um indivíduo se dá bem com jejum intermitente, pode acontecer, mas tem muito viés, né? Porque às vezes ele está ouvindo essa informação de alguma pessoa que também ouviu de outra pessoa, que leu num livro, que é alguém querendo ganhar dinheiro em cima, entendeu? Por exemplo. E sem falar que essa pessoa que se dá bem com o jejum, ela pode também se dar bem com outras coisas, entendeu? Com outras alternativas, com outros tipos de dieta.
A pessoa que faz jejum, ela pode se dar bem comendo de 3 em 3 horas, por que não? Né? Só que é aquela criação do viés, é aquela informação perdida, e acaba que às vezes uma pessoa come super mal, ela começa a fazer um jejum, ela começa a almoçar melhor, ela começa a jantar melhor, ela faz um lanchinho da tarde melhor. Então, tem muita coisinha pra gente analisar, né? É verdade. Eu tava falando com um amigo meu semana passada, Isa, e ele falou assim, eu tô fazendo agora um acompanhamento com um nutricionista, e eu tô comendo mais. A minha proteína aumentou muito. Cris, eu tenho que comer 2 filés de tilápia grande ao meio-dia, 2 filés de tilápia grande à noite. É muita proteína. Então as pessoas têm uma visão errada, né, sobre isso aí, né? Sim, ainda causa estranheza a estratégia de aumentar comida para você estar mais saciado, que se a gente for ver, é óbvio, né, que você comendo mais volume de comida, você tem menos fome, belisca menos, as coisas vão funcionar melhor na sua vida. Mas para a pessoa que quer emagrecer, ela entende que comer mais vai contra o que ela precisa. Eu vou comer mais, eu vou engordar. Mas comendo mais da coisa certa, né, o arroz, o feijão, a fruta, o básico, você belisca menos as besteiras, né? Você fica menos ali no amendoizinho, no salgadinho, no doce. Então, o resultado é muito potente de comer mais com qualidade. E a história de a gente fazer as refeições intervaladas, teve um funcionário meu que perguntou sobre isso aí. Cris, qual que é o intervalo que eu devo fazer entre as refeições? E se eu fizer as refeições com intervalo, eu vou emagrecer? Não tem uma regra, né, mais clara sobre isso. Não existe uma regra. Se fala muito sobre comer de 3 em 3 horas, né? Na real, esse 3 em 3 horas é algo que inventaram, e até existem alguns estudos com esse intervalo, mas é um intervalo só para determinar uma estratégia, né? Vamos fazer uma estratégia de 3 em 3 aqui, vamos ver o que acontece. E o que se vê é que as pessoas se dão melhor com fracionamentos, por conta até do dia a dia, né? Você trabalha, você estuda, você tem seus compromissos, então você faz uma pausazinha ali para comer, né? Agora, falar que essa é a única estratégia ou que isso vai acelerar o seu metabolismo, algo do tipo, não. Você pode dar um intervalo de 3, depois você pode dar um intervalo de 4, depois você pode dar um intervalo de 5. Não existe uma estratégia ideal. Eu acho que a gente tem que olhar mais para o individual. Então, se essa pessoa ela trabalha o dia inteiro, não tem geladeira disponível, ela trabalha dentro do carro, muitas pessoas viajam o dia inteiro, enfim. Então, assim, o papel do nutricionista não é colocar uma receitinha de bolo para todo mundo e vai lá, faz isso aí, né? A gente tem que entender o dia a dia do paciente e tentar esquematizar de acordo com o que ele consegue, né? A outra pergunta, uma coisa que eu nem sabia também, eu recebi hoje, overnight funciona? Eu disse, meu Deus, o que é overnight, né? É alguma coisa aí à noite? Quer falar um pouquinho, Isa, sobre isso e o que é? O próprio termo já ser colocado, né, nessa versão mais inglesa, assim, já é um atrativo, né? Já chama mais atenção. Eu não tô fazendo dieta, tô tomando um iogurte, tô comendo um overnight, não tô comendo aveia, tô comendo overnight, né? Fica chique. Mas nada mais é que uma mistura que pode ser feita com uma bebida vegetal e aveia, leite de vaca e aveia, iogurte e aveia, e que esse nome é como se fosse um bem dormido, né? Ele vai ficar na geladeira de repouso, isso faz com que a aveia, ela infle, né? Ela se hidrate. E aí cria-se um volume maior. Mais uma vez, vai comer um volume maior de comida, vai ficar mais saciado, e isso pode potencializar o resultado. E na verdade o overnight é uma ceia? Depois do jantar? É um leite com aveia? Poderia ser uma ceia, pode ser um café da manhã bacana agora que a gente vai entrar, por exemplo, num período de frio, né? Você pode fazer deixar na geladeira e na hora que você for consumir, aquecer essa mistura. Ela lembra um mingau a consistência, né? Legal. Pode ser um lanche da tarde, é uma refeição muito versátil. A aveia é um alimento muito bom, muito nutritivo e muito discutido, né? A aveia tem muito carbo, a aveia faz mal. Hoje tem essa historinha de que a aveia é um alimento que a gente tem que tomar cuidado, a aveia tem um alto índice glicêmico, coisa desse tipo. A aveia é maravilhoso, o que existe de estudo sobre a aveia há 20, 30 anos é uma coisa absurda. Aveia com relação à saciedade, aveia com relação à redução de perfil lipídico, pessoas que tiveram infarto, pessoas diabéticas, enfim, a aveia é maravilhosa. Então, qualquer receitinha como essa aí, overnight e tal, é bem-vinda.
é uma estratégia bem-vinda. Se a pessoa conseguir encaixar no dia a dia dela, é maravilhoso. Pelo né? todo, né? Você Pelo falou todo. Pelo todo, né? Igual falam sobre o suco detox, né? Uhum. A gente não gosta muito dessa palavra detox porque não tem muito sentido, né? Sim. Mas o suco em si é um bom suco, porque, o que tem lá? Tem couve, tem gengibre, limão, abacaxi, hortelã. Lindo, maravilhoso. Consegue É. fazer? Ah, consigo. Tá bom, então pode fazer, sem problema nenhum. É detox? Não é. Você tem É fígado. só um bom suco, né? Por quê? O detox? É pra vender, Essa talvez, ideia de né? desinchar, né? Porque a pessoa toma mais líquidos. Para aquela pessoa que bebe pouca água, ela começa a tomar 500 ml, 600 ml de mais líquido na vida dela. Gente, e a couve é um alimento assim, né? Espetacular, né? Muito bom. Eu Muito adoro versátil, couve, né? É muito tudo, gostoso. né? Sim, muito bom. Aquela pessoa que não come legume, ela vai comer legume através de um suco. Então é muito interessante. Alimento que gera saciedade, né? Fácil de fazer. É durável na geladeira, né? Ela não estraga tão fácil como, sei lá, um alface, por exemplo, né? Começou a estragar, pum, refoga, né? Então, a couve, ela é muito útil, muito versátil. Outra coisa que é versátil, e a gente não conversou, mas que eu demorei pra comprar uma, é air fry. A gente é praticamente um promoter. Se quiser, estamos aceitando patrocínio. Então, assim, eu faço várias coisas na air fry. Amo. Airfry, quer patrocinar? Ó. Inclusive a nossa tá Arrasta estragando. pra Aí, ó, cima. né? arrasta pra cima e segue aí. Couve na airfry, Fica muito sequinha, gostoso. fica uma delícia. Fica. E quiabo eu adoro. Eu gosto muito de quiabo e eu faço na airfry e fica uma delícia. Não gosta, eu amo. Acho que na airfryer eu comeria. Na airfryer você comeria. Berinjela, tudo que ninguém comeria, né? A airfryer reformula. Isso. Fica perfeito. E a proteína na airfry? Funciona bem? É legal? Ela realmente fica mais magra? É muito melhor do que a gente passar um peixe na frigideira? Pensando assim, como que você iria fazer essa proteína, né? Esse franguinho, esse peixe, essa carne bovina. Se você fosse fritar, né? Eu coloco bastante óleo lá na panela, tal, faço fritinho, tal, legal. Se você fazia dessa forma e agora comprou uma air fryer, tá realmente fazendo na air fryer, não tá usando óleo nenhum, vai se tornar melhor. Agora, se a pessoa já tem o hábito de usar pouco óleo, bem, né, só aquela sujadinha na frigideira, tanto faz, você pode usar a air fryer como não. A air fryer que eu sinto que ela dá uma boa secada no alimento, né? Então, você não pode deixar muito tempo lá, porque senão você perde um pouco do paladar do alimento, né? O alimento fica muito seco. Mas não tem muita diferença. Se a utilização em panela for sem óleo, não tem diferença. Legal. A única coisa que eu noto é que o frango, eu não sei, a impressão que eu tenho, se tem alguma pele, alguma coisa, parece que ele solta mais gordura, assim, ou você vê a gordura dele saindo, assim, você tira, eu uso aquele papelzinho, né? Eu acho que a gente nunca fez assim. Não, isso acontece sim, por exemplo, uma linguiça, né, que é um alimento ali, um embutido, que já naturalmente tem uma gordura intrínseca, quando você faz na frigideira, ela fica junto com o óleo dela, você não consegue separá-lo. Na air fryer você tem esse potencial, né, ele fica lá embaixo separadinho e você come menos daquela gordura que estava ali dentro. Então, para algumas coisas eu vejo esse potencial, sim, de reduzir a gordura total. E pegando o gancho da alimentação, né, e do sono, é claro, que alimentos as pessoas sempre perguntam, e o que eu como antes de dormir? Quanto tempo eu como antes de dormir? A gente já falou de 2 horas, né? É o ideal, pelo menos, né? Acho que para refeição pesada principal, né? Mas se for uma ceia, o que a gente falou do overnight, né? Um leite, uma coisa menor, acredito que possa ser menos tempo, 40 minutos, né? Para aquela pessoa que tem muito refluxo, que se sente incomodada ao deitar, vale a pena ficar com 1 hora, 1h30 ali de distância, né? Para fazer melhor digestão. Uma coisa é certa, assim, não existe alimento bom para induzir sono. Come, sei lá... Rabanete, porque o rabanete ele vai te ajudar a dormir melhor, né? Não existe isso, isso é lenda. Então, assim, cada um é cada um, né? Geralmente, o que se recomenda é que você não vá dormir de estômago cheio, porque isso, sim, vai atrapalhar bastante seu sono, né? Agora, você ter um intervalo ali, 2 horas, 2h30, e aí você se deitar, beleza, seu sono provavelmente vai ser um pouquinho melhor.
você vai induzir o seu sono de uma forma mais fácil, você vai ter um aproveitamento do seu sono um pouquinho melhor. Então, eu focaria mais no tempo de intervalo entre a última refeição e o início do sono. Então, eu durmo 11 horas, então, você tem que jantar no máximo ali umas 8 horas, né? Então, você vai ter ali 2 a 3 horas para digestão, você vai deitar de estômago vazio. Legal. E esse mês, a gente viu e compartilhou, você que mandou uma foto, para mim um vídeo, na verdade, do Abel, treinador do Palmeiras, falando, era um gráfico, uma tela, é bem legal, a gente pode compartilhar isso depois, né? Sim. Falando que ele acompanhava o sono dos atletas. Sim. E aí tinha um atleta lá que tava com um gráficozinho vermelho, né? E eles dizendo, agora a gente precisa saber por que esse atleta não vem dormindo bem, o que aconteceu, porque isso aí vai impactar na vida dele. O quanto que é a importância do sono na vida saudável hoje? Você fala, Renato? Principalmente da vida, se a gente pegar da vida do atleta, né, a vida de quem pratica atividade física com uma frequência, né, alta todo dia, é um impacto absurdo, é um impacto violento. Até eu atendi um tempo atrás um atleta de ciclismo que ele falou assim, nossa, hoje eu treinei dopado. Eu falei, mas por quê? Você usou alguma coisa? Você tomou alguma coisa? Ele falou, não, eu dormi. Eu dormi 8 horas, fazia muito tempo que eu não dormia. E realmente, porque o sono, você recupera, você produz hormônio, enfim, tem tanta coisa que acontece numa noite de sono, né? Então, realmente, o sono para um atleta faz muita diferença. Redução de lesões, né? Eles tinham comentado redução também, de lesões, recuperação, né? Quem está sempre numa alta intensidade, né? Você precisa estar com a sua massa muscular em dia, você precisa estar com a sua testosterona em dia, mulheres, estradiol, progesterona em dia, então faz muita diferença. Né? E eu vejo essa preocupação, né? Primeira vez que eu fui lá, o Renato me perguntou isso aí. Isa, para as mulheres, quanto é importante dormir? E aí a pergunta da sequência, dormir bem ajuda a emagrecer? Com certeza. Na verdade, a gente tem que pensar que a falta de sono é um dos fatores que nos induz a um aumento de apetite, né? A gente tem um controle cerebral ali, hormonal, que o nosso corpo entende que ele precisa de mais energia para se manter frente ao pouco sono. Então, já que eu estou muito cansada, é só pensar num jovem que foi pra balada e tá só o pó no dia seguinte, o que ele quer? Comer o macarrão da avó, tomar refrigerante, comer uma pizza, um doce, né? Então, a gente tem uma busca por carboidratos e energia alta quando a gente dorme pouco. E as pessoas, às vezes, não associam isso. Nossa, por que eu tô sempre querendo um doce? Por que eu passo o dia inteiro beliscando? Muitas vezes veio da noite anterior com pouco sono. Eu já falei isso aqui. Vai no dia 25 ou no dia 1º e vê a fila no fast food. Sim. É absurdo. Então tá todo mundo de ressaca e aí qual que é esse hormônio que dá essa vontade, eu preciso comer uma gordura agora? O que é? Tá muito relacionado, né? São vários motivos, né? Mas se faz uma associação a cortisol, né? Pode ser que você, com uma noite mal dormida, você pode ter uma produção errada de cortisol, uma redução na produção de cortisol, por exemplo. E isso faz com que você, no dia seguinte, busque um pouco mais de calorias, entendeu? E para você se sentir bem, porque o cortisol é como se fosse uma pilha, né? Então, você dorme, você, recarrega o cortisol. E quando isso não está acontecendo com uma frequência, né, tão grande, por exemplo, você dorme bem ali de terça, quarta e quinta. Aí chega sexta, sábado, domingo, você vai pra balada, bebe, álcool, né, já não dorme muito bem. Aí, por consequência, às vezes, numa segunda-feira você também não consegue dormir bem. Então, isso faz com que você tenha prejuízos hormonais, não só cortisol, mas vários outros, né? E que você busque recompensas, né? Por conta disso. E acaba que você busca o quê? Caloria, né? O que é caloria fácil? O que é caloria barata, fácil? É carboidratos, açúcar, farinha, né? Tudo que é rico em açúcar, às vezes gorduras, né? Tipo frituras. Então você acaba, às vezes, engordando por conta que você tá dormindo mal. Né? Legal. Outra coisa que as pessoas têm dúvida, né? Eu tomo café sem açúcar, né? Eu vejo que você tem uma tendência, né?
Cada vez mais aumentou, né? O número de pessoas. Café gourmet e café sem açúcar. E café sem açúcar, né? Mas antes, sei lá, 10 anos atrás era difícil você encontrar uma pessoa que tomava café sem açúcar. Faz mal, existe uma diferença, falando melhor assim, entre tomar café com adoçante e com açúcar? Existe alguma diferença? Eles até me perguntaram, e que se for adoçante, qual adoçante tem que ser? Existe isso? Ou não? A diferença é minúscula? Até tem tido umas polêmicas recentes, né, em relação ao adoçante, alguns estudos falando que quando o indivíduo tem uma obesidade importante, tanto faz se ele vai tomar açúcar ou adoçante nas bebidas ali, que ele vai emagrecer igual. E aí as pessoas falaram, então não preciso usar adoçante nunca mais, vou voltar a tomar açúcar. As pessoas se confundem, igual o Renato falou. É muita notícia, né? E a manchete é sempre a pior possível, né? Para que a pessoa fique com medo e tal. Então a gente vê o seguinte, o adoçante ele ajuda a reduzir calorias. Mas precisa ver se você precisa dessa redução. Se você toma um café por dia com uma colher de açúcar pequena, provavelmente não é esse problema seu de engordar ou de estar com hábitos negativos na saúde. Agora a gente conhece pessoas que tomam 10 cafezinhos por dia no trabalho. E às vezes o café já é adoçado da empresa. Ou ela vai colocando um sachê inteiro. E vai. E nessa brincadeira vão 20, 30, 40, 50 gramas de açúcar no dia. Aí a gente está falando de um indivíduo que se beneficiaria de um adoçante que tem baixa ou zero caloria, substituindo o açúcar. Ou seja, se a pessoa coloca um pouquinho de açúcar, provavelmente não aquilo tem não uma vai diferença. afetar a saúde dela. É a mesma coisa do arroz integral e do arroz branco. Lá em casa a gente tem o hábito de comer arroz integral e feijão preto. E todo mundo come arroz integral normal, né? Tem gente que não tem. Também existe essa diferença entre o arroz integral e o arroz branco? Muito calórica? Pouca, muito pouca. Caloria praticamente nada. Mesmo em fibras, a diferença é muito pequena. Não é a troca do arroz que vai fazer alguma diferença na vida de uma família. Né? Eu acho que são outras coisas que essas pessoas precisam pensar, né? A quantidade do arroz que põe no prato, né? Não adianta nada o arroz integral ter 1 grama de fibra a mais a cada 100 gramas se a pessoa lota o prato, né? Se 1 grama de fibra é irrelevante, né? Então, o que se tem que pensar mais é em quantitativo, né? Lógico que a qualidade é importante, vamos comer mais fibra. Hoje a gente sabe que a população brasileira come muito pouca fibra. E a fibra, por exemplo, baixa ingestão de fibra está relacionada a câncer de intestino. Que hoje é uma coisa, né, muito discutida, muito importante. Mas não é uma troca do arroz. A troca do arroz não vai fazer muita coisa. Tem gente que prefere a integral. Beleza, vai de integral, ótimo. Agora, o arrozinho branquinho feitinho na hora... Não tem, né? Ele é imbatível. É verdade. Então, às vezes é muito mais assim, eu gosto nas minhas consultas de orientar muito preparo, falar, como que tá a gordura desse arroz aí? Você coloca azeite, óleo, o que você põe? Banha de porco? O que você coloca para fazer esse arroz? Quanto que você coloca, né? Porque isso sim vai impactar, né? Você pegar assim, 100 gramas de arroz cozidinho, você vai ter o quê? 110 calorias? Sim, 100 por aí. Tá, vamos pôr 100... É 1,1, mais ou menos. Vai. 100 gramas de arroz, 110 calorias. Se esse arroz tiver um pouquinho mais de óleo, né? De 110 calorias, vai para 200 calorias, entendeu? Cara, só no óleo? Só no óleo, tranquilamente. Uma colher de sopa de azeite tem 100 calorias, entendeu? Então... Pode ser que a diferença... De azeite ou de óleo? De qualquer óleo, de qualquer gordura, né? Se pegar uma colher de azeite, uma colher de óleo de soja, uma colher de banha de porco, uma colher de... né, qualquer tipo de alimento que é rico em gordura, ou que só tenha gordura, é quase que 1:10, entendeu? Gente, 10 ml sem calorias. Tem coisa melhor que azeite? Pois é. E aí? É uma caloria escondida, né? Uma caloria escondida. E o pão, a mesma coisa ou não? Quando você já entra no pão integral? Que tem aquela quantidade de fibra. Eu já vi vocês falando sobre essa quantidade de fibra e a gente vê do pão, né? Eu pelo menos já vejo um pouco mais de diferença. Legal. Entre pães, entendeu? Porque você pega um pão francês. Um pão francês você vai ter de meio a 1 grama de fibra em um pão. Você pega um pão integral bom, você vai ter 4, 5 gramas na mesma quantidade, 50 gramas. De 4 vezes mais. Já é 5 vezes mais. É muito. Já é bastante. E é numa porção, né? Às vezes o arroz você nem chega a comer 100 gramas, né? O pão você come 50, numa boa. Fácil.
Então, aí a diferença já começa a ficar boa, porque a ingestão recomendada de fibra aí é de 20 a 30 gramas por dia. Pô, de 1 para 5, de 1 para 4 já faz uma diferencinha. Então né? tá aí a dica, ó. Se você pão gosta integral. de pão, Integral come é melhor. integral, vai ter Integral é bastante melhor. fibra. Sim. Fica com arroz branco. E fica com arroz branco. Seja feliz. É uma boa, Com seja arroz feliz. branco, Mas o integral é bom também. Eu gosto de arroz Eu integral. acho que ele trabalha o volume, né? Esse eu acho que é a diferença que eu vejo maior. O arroz branco, como ele retém mais água, né, no preparo ali dele, ele é mais maciozinho, mais suculento. O arroz integral, ele faz com que você parece que tá comendo mais. Tá, legal. E aí, pegando o gancho da fibra, a gente consome fibra, tem que beber água. Se não beber água, a gente pode ter um problema e a gente, mesmo consumindo fibra, a gente tem o efeito contrário, né? Pode prender o intestino, tá certo? Tá Isso certo. que eu tô falando? Sim. Sim. Normalmente, quando, por exemplo, a gente faz recomendação de uso de fibra, né, fibra alimentar, às vezes uma fibra em pó, algo desse tipo, a gente sempre fala para o paciente corrigir a água. Então, ó, qual que é a sua ingestão de água por dia? Eu tomo 2,5 litros de água por dia, tá bom. Ó, você tá com uma dificuldade aí de ir no banheiro, você tem alguma constipação por algum motivo, nós estamos aumentando a fibra da tua dieta e eu vou colocar uma fibra em forma de suplemento, por exemplo, para a gente tentar alcançar as suas necessidades diárias. Então, ó, agora você vai ter que tomar um pouquinho mais de água, porque senão a fibra ela pode fazer um efeito contrário aí, né? Ela pode te constipar, né? Então é importante, sim, ao usar fibras, mais fibras, aumentar a ingestão de água. Legal. E aí a gente sabe, toda pessoa deve beber 2 litros d'água por dia. Tem gente que tem dificuldade. Vocês falaram aqui do suco, suco verde, enfim. A conta é essa? Ou existe uma conta? Quanto cada pessoa deve beber no mínimo de água por dia? Quer falar isso? Eu acho que é bacana que a pessoa entenda que tem uma faixa, né, de variação mesmo, que não é uma coisa estática. Então, se você consumir de 30 a 50 ml para cada quilo de peso, né, então você legal. consegue ter uma variação legal. Então, de repente, você fala assim, a pessoa que pesa 50 quilos, pode ser que com 1,5 litro, que seria um mínimo, ela já tá super bem. E ela tá se esforçando todo dia, tá penando, às vezes, para consumir esses 2 litros sem necessidade. Fora que, dentro dos alimentos, a gente tem um aporte de água. Essa pessoa passa a comer mais salada, mais fruta, então a hidratação complementar dela fica boa. E a gente pode trabalhar com sucos de baixa caloria, com chás, tem outros líquidos na dieta que vão complementar essa hidratação. Então não precisa de uma obsessão com os 2 litros, e é legal saber que tem uma margem de variação de 30 a 50 ml para cada quilo do seu peso, que você pode flexibilizar no dia a dia. Mas mudou muito, né? Porque hoje eu vejo as pessoas levando garrafinha, as meninas que trabalham com a gente, lá todo mundo leva uma garrafinha e fica o dia inteiro enchendo. Eu acho que é bacana, porque a expectativa de vida, que é outra coisa que eu falo muito, mudou, né? As pessoas hoje querem uma vida melhor, querem ter uma vida melhor e devem estar procurando vocês cada vez mais aí, né? E a gente vê pessoas com a idade mais avançada, assim, um pouco não tão jovens como eu, assim, né? Que passaram dos 40, difícil, assim, né? mais da idade do Renato. Trintinha. Trintinha, procurando isso aí. E as pessoas têm como que tem sido para essas pessoas mais velhas procurar um nutricionista e essa adaptação? Como que é? Como funciona? Eu acho que a gente tem um grande conflito naquela parte de volume da alimentação, que a gente comentou no início. Essa pessoa que hoje, essa mulher que hoje tem 70 anos, a vida toda dela, ela passou fazendo dietas que ela comia alface durante uma semana, que ela só podia comer uma maçã, dieta do ovo, né? Isso foi muito familiarizado, enraizado ali para ela. Então, quando ela chega até mim e eu digo que ela pode comer um pão francês, isso gera conflito dentro dela, porque ela não acha que o emagrecimento vai passar por esse pãozinho, né? Ela tem um hábito de comer macarrão com a família, ela come com culpa. É muito difícil você ver essa mulher com 70 anos sentindo culpa de comer uma comida, porque foi o que foi ensinado para ela toda a vida, né? Então é muito mais do que a gente prescrever uma dieta, a gente está transformando gerações, porque essa mulher, ela tem uma neta, essa neta teve um filho, e toda uma família que começa a ficar em paz com uma comida, com carboidrato, por conta dessa, né, às vezes matriarca, que foi procurar a mudança de hábito, que se permitiu fazer transformações. Então, isso tem ficado muito forte. E tem muitas famílias que procuram vocês em grupo, e vai a família inteira no... Tem o meu caso foi isso, né? Seu caso foi isso. Foi todo mundo. Tem cada dia que passa tem mais casos de que às vezes o que acontece é, por exemplo, vai um integrante da família,
né? Uhum. Por exemplo, a mãe ou o pai, vai lá na consulta, e aí essa pessoa, ela é meio que contaminada com aquelas informações legais, boas, ela sai de lá satisfeita, né? Decidida a mudar de hábitos, leva isso para a família, vai para casa, começa, né, a conversar ali com os filhos, enfim, e realmente vê que, putz, isso é importante, né, meu? Eu vou economizar dinheiro, eu vou trazer mais saúde para dentro de casa. Então, assim, é bom por todos os lados. Então, aí atende o marido, aí vem a esposa, aí vem os filhos, aí vem a avó, vem o vô. Então, cada dia que passa é mais famílias procurando a gente, meu. Isso é outra coisa legal, né? Economizar dinheiro, né? Porque muita gente associa fazer dieta a uma coisa cara, né? E não é, né? Isso. Fazer dieta é barato. Fazer dieta faz com que você vá mais ao supermercado, compre coisas simples, vamos dizer, entre aspas, né? Você vai comprar frutas, vai comprar verdura, você vai parar de comprar iFood, você vai parar de ficar pedindo comida, você vai parar de pedir pizza de terça-feira, de pedir lanche de quarta-feira, você vai comer arroz, feijão, carne, salada, simples, entendeu? Então, isso é fazer dieta, isso é comer simples, é tentar simplificar o seu dia, né? Claro, você vai precisar ir um pouquinho mais pro fogão, você vai precisar se preocupar um pouquinho mais, planejar um pouquinho melhor, não tem como. Mas isso vai trazer muito mais saúde para sua família. Né? E a gente vivendo nesse mundo imediatista hoje, né? E a gente assim, a gente vê o próprio WhatsApp, a pessoa manda uma mensagem e ele não quer saber, né? Ele quer, se eu já mandei a mensagem, eu tenho que ter a resposta agora. Então, e o iFood é um facilitador, né? Para as pessoas hoje, para elas engordarem aí, né? Porque é muito fácil, é muito rápido e as pessoas simplesmente vão pedindo, né? O que vocês dizem para essas pessoas? O que você fala, Isa, sobre isso? Eu até vi um meme esses dias que falava assim, que tempo bom que a gente mandava um e-mail, né, com calma, e a pessoa via no tempo dela, pensava e respondia, né, que a gente conseguia se comunicar assim. Porque hoje é isso, a gente tem tudo na facilidade de um clique do dedo, sentado, você nem levanta, né, para procurar, para buscar nada. E quando o paciente vê esse resultado que o Renato falou na conta bancária dele, é muito significativo. Então, já tive casais que falaram assim para mim, Isabelle, a gente deixou de gastar 300 a 500 reais por mês, porque aquele lanchinho de 20, 30, ele não é só aquilo, né? Você agrega um refrigerante por mais 6, aí tem a taxa de entrega, e aí você pediu um dia, no outro dia você sentiu vontade de novo. Não faz a contabilidade da semana e do mês. Quando a pessoa faz a avaliação mensal, ela fala, opa, eu tinha um gasto bem significativo. E substituir por coisas realistas para a pessoa. Porque uma coisa, se ela está pedindo hambúrguer no iFood, não adianta você sugerir que ela jante arroz, feijão e salada. Está muito distante. Mas quando você fala de um pão integral com uma carne, um filé de frango e o pão francês, ela fala, poxa, isso eu me animo, isso eu tenho, isso me lembra o hambúrguer que eu ia pedir no iFood. Então, acho que fazer essa transição, né, na dieta é uma coisa que eu e o Renato, a gente busca trabalhar. Olha, não precisa se afastar totalmente, mas vamos aprender outras técnicas, outras combinações que te deem um resultado? Isso é muito legal. Ontem a gente estava jantando em casa e a minha esposa fez um franguinho desfiado. E aí meu filho falou, isso eu adoro com pão. Olha lá. Sim, e uma coisa certa, assim, se a pessoa quer ter uma vida mais saudável, ela quer perder gordura corporal, porque ela tá um pouquinho ali com sobrepeso, obesidade, algo assim, ela precisa aprender a cozinhar, ponto. Mas eu não gosto, mas, isso é treinável, isso Total. Você pode aprender. Mas eu não gosto de... Air fryer, eu não sei cozinhar, se vira, aprende, né? Não tenho dom, você vai fazer um arroz, para. Né? Então, assim, a pessoa, ela precisa fazer o mínimo. Não tenho tempo, então compra pronto, né? Compra essa comida pronta. Você vai gastar um pouquinho mais? Vai, mas... pelo menos você vai estar comendo arroz, feijão, né? O que tem de marmitinha hoje aí, né? Fit e tal, que se diz fit, mas de fit não tem nada. É um arroz, um feijão e uma carne, ponto, né? É isso que a pessoa precisa. Então, não precisa criar receitas mirabolantes. É fazer o básico. Tem uma receita que você postou. Eu tava até pensando que as minhas receitas é tudo com banana. Isso, ovo. É aquela da banana, do cookiezinho de banana com aveia na air fry.
E é super bacana que é uma coisa assim que as pessoas 2 chegam... minutos tá pronto. Exatamente. Pouco ingrediente, fácil para fazer, né? Pouco trâmite ali de elaborar, o tempo prático, que é o que as pessoas mais querem, né? Isso. Fazer uma receita que tem 3 ingredientes, mas leva 1 hora, já não compensou. Acho que banana é uma fruta que a maioria das pessoas gostam. Conheço pouquíssimas pessoas que não Às gostam vezes de tem banana. medo de banana, né? Às vezes tem medo. Não tem nada a ver, você tem medo de uma banana. Fruta banana. prática, rápida, super A versátil. banana tem muito carbo, porra, tem muito carbo. A Uma cerveja banana ninguém tem se 20 preocupa. gramas de carboidrato. E aí, eu não posso comer banana nanica. Banana nanica... Tem que ser a prata. Tem que ser a prata. A nanica engorda, a Engorda. prata não. Beleza. É isso aí mesmo. E o mais legal dessa receita era... Chegou em casa, tua banana tá preta, tá escura. Exato. E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa abre e joga no lixo. Então, eu achei muito bacana aí. Se alguém não viu... Nessa que a gente entra também na economia e na versatilidade, porque essa banana você pode congelar e fazer uma vitamina, um frappé, uma coisa gostosa que a família toda consuma, né? Então, acho que quando você mostra saídas para o paciente, ele fica também mais engajado. Ele fala, pô, não preciso seguir uma regra específica, tem plano B para mim, né? Vai dar certo. Muito, muito legal. Outra coisa que eu conversei com o pessoal que trabalha comigo, eles perguntaram, a maioria são mulheres, né? Por que depois dos 40, né, o nosso metabolismo muda e aí eu sinto diferenças, tanto no homem quanto para a mulher, né? A gente sabe que a gente perde músculo, né? E aí a gente entra com suplemento whey, né? Mais ou menos. E aí, então explica um pouquinho aqui nessa parte aí da proteína. Assim, com o envelhecimento, né, homens e mulheres, principalmente depois dos 50 anos, 60 anos, existe um processo que chama sarcopenia, que é a perda de massa muscular por conta da idade. Então, você reduz a sua quantidade de massa muscular e reduz a força. O whey protein ele é só uma proteína em pó, e que é fácil, prático, e que você pode usar no seu dia a dia, né? Você não é porque você treina que você usa whey, e não é porque você está perdendo massa muscular que você precisa usar whey. O que você precisa é de proteínas. E o whey é uma boa fonte prática, né? Então, pode ser que ao preparar uma dieta, né, na hora da gente fazer os cálculos, né, de proteínas, o Christian, tô vendo aqui, ó, que você está numa idade que você vai começar a perder massa muscular e aí eu quero aumentar a sua ingestão de proteínas e eu não estou conseguindo atingir essas proteínas com carne, com ovo, com queijo, então eu vou jogar aqui, ó, X gramas de whey para bater a quantidade de proteína, beleza. Agora, tem pessoas que eu consigo bater a quantidade sem whey, então eu não preciso do whey, entendeu? Agora, uma coisa é certa, quanto mais vai passando a idade, então pessoas acima de 60, 70 anos, elas vão perdendo muito paladar. Então elas não vão conseguindo comer carne, comer ovo, como deveria, entendeu? Depois dos 50 a pessoa perde o paladar? Principalmente depois dos 60, também, né? 70, 80, você perde paladar, depois dos 70 principalmente. Digere pior, Você perde né? paladar, a digestão... Digere lento. A digestibilidade muda, e se você perder dente? E aí, como que faz? Né? Tem muitos idosos que usam dentadura. Isso. Não Não é a sente mesma confiança, coisa. né, para mastigar. Não Tem dor, então, muitas assim, vezes. Tem vários fatores que levam a terceira idade a consumir menos proteínas, né? E o whey é lindo, né? Porque você bate lá com fruta e vai falar, vai, toma aí. Na pandemia eu vi muito isso. O Sim. pessoal que teve Covid, teve alguma reação, Sim. enfim, algum problema com o Covid, entrando no whey. E o whey pra mim era uma coisa que era só pra moleque novo de academia que queria ficar bombadão. A visão que eu tinha era isso aí. E aí depois a gente vai vendo o whey e a creatina também, né? Também. Que até no Brasil demorou, né? Ser liberada. Demorou. Visto a outros países, né? Ela foi liberada, se não me engano, em 2009, 2008, 2009 ali. Mas demorou. Outros países já usavam creatina há muito tempo. Já se via que creatina não tem nada relacionado a outros recursos, né? Hormonais, nada disso, né? Creatina é uma substância excelente que também pode ser usada para combate à sarcopenia. Legal. E no caso da mulher, existe alguma diferença, Isa,
com relação com a idade? Sim, a mulher, ela, a partir dos 40 anos, ela pode começar a entrar numa fase que a gente chama de climatério, que seria uma fase que antecede a última menstruação, que é chamada de menopausa. E nesse momento ela sofre transições, que não existe um padrão. Então algumas mulheres sentem aqueles calores, algumas mulheres começam a apresentar insônia, mulheres que sempre dormiram bem, né? E isso muitas vezes demora para ser relacionado com uma queda hormonal. Então a gente tem muita alteração de estrógeno e progesterona nessa fase, entre 40 e 55 ali, e às vezes tudo é associado, né? Pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser alimentação, pode ser o ganho de peso, mas demora-se a fazer um diagnóstico desse desnível ali, né? Desse desbalanço hormonal. E quando é bem diagnosticado, a gente associa isso com uma alimentação mais saudável, coloca essa mulher para fazer um treino regular, porque os benefícios são múltiplos, né? Mas existe essa sensação de um acúmulo de gordura em lugares diferentes, devido à alteração hormonal. Então, essa mulher se queixa de nunca ter tido aquela barriguinha, mas aos 40 e poucos ela, de repente, começa a ter. Mas eu gosto de, antes de entrar na parte hormonal e nesses problemas, falar para essa mulher assim, o que mais que mudou na sua vida, dos 20 aos 40? Os 20 você deitava e dormia, você não pagava boleto, sua mãe cozinhava pra você comia bem, porque alguém fazia a comida, você sentava e chegava pro almoço, né? Hoje você tem responsabilidade por outros, às vezes cuidando de pais idosos, às vezes cuidando de filhos. Então, quanto que a vida muda, por que o seu corpo não mudaria também? Sua qualidade de sono, sua alimentação. Então, a gente busca corrigir pequenas variações, né? Vou ficar mais ativo, vou me hidratar, vou olhar pro sono, que a gente negligencia. A gente dorme com a tela ligada do celular. Tá tudo bem, vou ver série até 3 horas da manhã, depois eu me viro. Então, vamos tapar esses pequenos buraquinhos, além do hormônio, além do processo natural dos 40, 50. Não vamos encostar nisso o declínio, né? Porque a vida hoje começa aos 40. Hoje você tem condição financeira, você tem muito mais para viver. É isso aí. E isso que você falou, de deitar com o celular, criar esse hábito, né? Eu treino de manhã cedo. E aí, depois de um horário, umas 10 horas da noite, eu tiro o telefone e coloco no modo avião e não vou levar para jogar baralho na cama, não vou ficar fazendo isso aí. E aí eu crio esse hábito, o meu organismo se acostuma a isso, né? Você doutrina o corpo a fazer isso. E a outra coisa que eu sinto quando eu não treino de manhã cedo, parece que eu demoro mais para dormir. Existe essa relação? Pode ser... Talvez tenha colocado uma regra, né, para o seu corpo, de que quando você treina, e que realmente isso acontece, né, você aumenta o seu gasto energético, você cansa, então o dia que você não treina, talvez você pode ter uma dificuldadezinha a mais ali, né, para dormir, né, e eu sinto muito isso comigo, né, o dia que eu, por exemplo, e acho que a Isa também, o dia que a gente corre, né, vai lá, 5 quilômetros, que seja. A gente dorme assim, ó, muito mais rápido. É isso que eu sinto. Né? E por mais que o seu treino seja de manhã, ou de tarde, ou de noite, às vezes é um dia que você vai dormir melhor, porque você treinou, né? Então, teve gasto energético, você cansou, vai dormir melhor, você vai induzir melhor seu sono, né? Isso que você faz de deixar o celular de lado ali, legal, super legal, é o que a gente sempre recomenda, né, para todo mundo, né. Tem algumas pessoas que trabalham, né, com celular, Instagram, o dia inteiro ali, ou até respondendo clientes, né. Tem um modo até nos celulares, que é o night shift lá, né. Eu tô nessa, modo sono, modo pessoal. Você pode até coordenar o celular para te lembrar, né. Ele é fita. De te, vai dormir, né? Ele desliga a tela, não mostra a notificação. Diminui luz, né? De fundo. A gente vê, assim, uma relação da luz também com o sono, né? Vamos apagar a luz, baixa a TV, baixa o som, né? Isso também, né? Essa preparação para ir dormir é muito importante, né? Sim. Então, às vezes a gente tá cansado, e aí você vai lá, vai ligar a televisão e começa a ver um filme, acabou. Outra coisa que eu conversei com muita gente acordo de madrugada e eu vou lá e pego o telefone. Se fizer isso, vai despertar, né? Esquece. Então, e você tem que pensar também o seguinte, por que você tá acordando à noite? Né? Você tá às vezes assim, muita gente fala, eu acordei porque eu tava com vontade de fazer xixi, né? No banheiro. Na verdade, você não acordou por causa disso. Você acordou
porque o seu sono está provavelmente muito ruim, um sono vigília, alguma coisa deve estar acontecendo, se isso for crônico, né? Se estiver acontecendo com bastante frequência. E, qualquer pessoa que acorda 3, 4 horas da manhã, a bexiga vai estar cheia, né? Qualquer um, né? Qualquer um, né? No entanto, que a primeira coisa que você acorda, o que é? Você vai no banheiro fazer xixi, isso é fato. Então, se você acordar às 3, às 4, às 5, vai estar cheia a bexiga, você vai ter que ir no banheiro. Então, agora, mas por que você está despertando às 5? É só essa vontadezinha de fazer xixi? Não, provavelmente seu sono está vigília. Você não está entrando naquelas fases mais profundas, né? Então, isso é um trabalho que essa pessoa tem que fazer, né? Por quê? Qual que é a raiz do problema, né? Será que você tem uma obesidade, você tem algum hormônio descontrolado, você tem alguma preocupação, ansiedade, você precisa fazer terapia, o que é o problema? Né? O colchão. O colchão, que é, né, um problema não associam. muito grande, né? Então, travesseiro. E às vezes é o que a gente conversou até no outro podcast, né? As pessoas trocam colchão com 10, 15 anos. Isso. Né? A recomendação é o quê? 5, 6 anos, 4 anos, depende, né? Mas, então, assim, você demora o dobro do tempo, triplo do tempo para trocar um colchão. Isso é complicado. Deixa eu falar outra coisa. Será que os animais têm esse problema? Do que você fala? De dormir também? Dormem 14, 18 horas depende por do animal. dia. A minha não tem, não. Ela dorme 18 horas por dia, Eu sei que tranquilo. vocês têm um animal no mês dos namorados e eu trouxe um presente para vocês aqui. Que eu quero trazer. E é com muito carinho, muita gente não sabe que a gente tem essa linha, é uma linha pet, tá? Amei. Pô, vende nas lojas? Vende nas lojas, Sério? é super bacana, o custo super jóia, coloca uma capinha, uma mantinha, tá? Agora vai dormir 20 horas. E a cocada vai gostar muito aqui. Vai brilhar. Obrigado. Então, um presente pra vocês aí. Valeu. Nossa, acho que vou eu dormir. Eu também tava pensando nisso aqui. Né? Vai ficar igual uma rainha. É muito legal. Depois eu quero ver essa foto aí. Já aguarde. Mas será que os animais têm esse problema? Acho que não, né? Engraçado, às vezes a gente vê ela com a pálpebra, né? Se mexendo assim, o olho tentando abrir, que a gente vê que é um sono REM, que é um sono bem profundo, e às vezes começa a entrar numa zona de sonhos. Que pra gente também. Tem gente que fala, eu não sonho. Não é que você não sonha, é que o seu, às vezes, nível de sono é tão turbulento, você não lembra. Você não lembra. Porque o sonho, ele é uma área de alívio, né? A pessoa que não sonha, ela não consegue ter um relaxamento pro dia dela, né? Rebobinar tudo aquelas ideias, tudo que ela viveu. Tanto que às vezes a gente sonha umas coisas desconexas com coisas que a gente viveu, né? Tá, então eu vou sonhar com o Christian, que eu tô fazendo um show, às vezes não é um podcast, né? Mas show, eu vou misturando. Vai misturando, né? Então, o sono, ele abre muitas portas ali pra gente, precisa dar essa atenção. É, muito legal. E outra dúvida que eu tenho é, assim, normalmente as pessoas procuram um Nutri quando elas estão gordas. Ou estão mais fora do peso, ou quer ficar bonitão, ou quer ficar no shape, né? E, na verdade, as pessoas podiam procurar isso mais cedo, né? Porque é mais fácil criar esses hábitos, né? Essa rotina, né? Sim. Como que é? É sempre quando já existe um problema, ou a pessoa, hoje os jovens já estão procurando mais cedo isso? O que você me diz? Eu sinto que cada dia mais cedo. Tanto para prevenção, né, cuidado, eu tenho 16 anos, 15 anos, ou então os pais, né, meu filho tá aí, tá numa idade, né, adolescente, cuida dele aí, ensina ele a comer, tanto para prevenção, como também já pessoas que com 15, 16, 17 anos já têm obesidade, né, hoje já tem problemas até, né, de patologias, né, diabetes, hipertensos, colesterol alto, coisas desse tipo, né? Então, os pais, eles estão com essa cabeça de, vamos levar nosso filho, buscar uma ajuda mais cedo, tanto para prevenção como já também para tratamento. Então, a gente vê cada dia mais cedo. E às vezes até crianças, né? Sendo atendidas, né? Hoje a gente tem um ramo na nutrição, que é a nutrição infantil, nutrição pediátrica, que atende crianças, né? Aquele atendimento um pouco mais lúdico, né, vamos sentar no chão, vamos colorir, vamos pecinha e tal, porque a gente vê desde cedo crianças com dificuldades, né, para comer, muito seletivas, né, muito por conta dos pais, né, então é importante que os pais também fiquem atentos nisso, né, cabeça aberta para mudar, né. Legal, recado para os pais aí.
levem no Nutri cedo. É, Ajuda muito. ajuda muito. Muito isso aí. E aí, esse gancho aí dos jovens que estão entrando nessa fase é muito bacana, né? A gente também conversou sobre isso, eu durmo cedo. Acho que vocês também dormem cedo, né? Médio. Ali dorme, ó. Um sonho. Ah, é? É. Mas a gente vê os jovens treinando cedo, bebendo menos, né? E a questão do álcool, né? O quanto que isso atrapalha também na vida saudável, né? A outra vez a gente conversou aqui se o álcool é um indutor do sono. Não é. Ele passa essa falsa impressão, né? Uhum. Às vezes tem um paciente que chega pra mim e fala, eu acostumei a tomar sempre uma tacinha de vinho, é o que me ajuda a dormir, eu me sinto bem. E aí quando eu pergunto, mas e no dia seguinte? Você tem um padrão de sentir um pouco mais de sede? Chega a ter dor de cabeça? Tem algum outro efeito colateral que a pessoa não associa, né, ao álcool? E a pessoa vai descobrindo que sim. Então, e aquele sono a gente chama de um apagão, né? Ele não é um indutor com qualidade, um sono recuperativo. Você é atropelado, acorda no outro dia como se nada tivesse acontecido. Mas o sono recuperativo, ele precisa de uma indução mais calma, que é o hábito de desligar o celular, de ler um livro, de relaxar, escutar uma música. Que vamos falar, é fácil? Não. Todo mundo quer ficar no Instagram assistindo filme, respondendo mensagem, né? Pagar e dormir, de repente. Então, e o álcool, ele veio tampando muitos buracos desde a pandemia, isso ficou muito forte, né? Porque ficou-se muito em casa, tinha uma ansiedade grande, uma incerteza, né? Uma insegurança, então vamos viver, né? Exato, e associou isso com muita bebida e muita comida. Então, acho que agora a gente tá fazendo o processo contrário. Vamos comer bem, legal, fazer o próprio pão, uma massa, uma pizza, mas não tanta alta intensidade, tanta quantidade, o exagero. A gente vem sentindo isso sim, que as pessoas querem um movimento contrário de volta e estão se preocupando com a saúde. Eu vejo também muita gente bebendo só de final de semana. É claro que tem gente que bebe todo dia, mas diminuiu assim, sabe? As pessoas estão criando uma consciência bem, bem bacana nisso aí. E eu tô sentindo que a turma tem se conscientizado mais para consumo alcoólico, né? Deixado mais assim, esporádico, uma vez a semana, né? Vou me limitar aqui de segunda a sexta a não beber para poder beber no sábado, coisa desse tipo, né? Essa semana eu tenho um casamento para ir, vou beber só lá no casamento, né? Então isso é uma educação interessante, assim, que eu pelo menos tento passar também para os pacientes. E hoje tem, por exemplo, a cerveja zero, né? Cerveja zero álcool, que sinceramente de sabor, eu gosto de cerveja, sinceramente de sabor eu achei ela legal, assim, gostei dela, no entanto que a gente compra muito em casa, né, cerveja zero. Então, às vezes eu até falo isso para os pacientes, durante a semana deu uma vontadezinha, você tinha aquele costume, né, de beber quase todo dia, dia sim, dia não bebia e tal, às vezes vale a pena, testa cerveja zero, tem várias marcas hoje, né? Tem. Testa lá, gostou, toma uma, tem metade da caloria, Eu né? disse que era um pãozinho. Cerveja zero não chega a ser um pãozinho. É menos? É menos, porque se você pegar, um pãozinho francês, você vai ter 120 calorias, 120 calorias um pãozinho francês. Uma cerveja normal. Cerveja zero tem 60, 70 calorias. A normal, sim. A normal teria... A normal 140 calorias, E se for a normal, 140? É um pãozinho. Um pãozinho. Troque seu pãozinho por uma cervejinha? Faça suas negociações aí, por que não, né? É uma boa negociação. Pensando em calorias, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tive uma complicação na Covid, eu tive uma alteração no meu fígado, e eu fiquei 6 meses sem beber. E... o que eu fiz? Eu comecei a tomar cerveja zero. E eu falava que era o meu pãozinho. Então, eu fiquei quase 1 ano aí. A indicação foi 6 meses, mas eu emagreci bastante. E aí fazia atividade física, porque... fígado zerou, né? E o fígado zerou. Impressionante, assim. Recuperou tudo, assim. Então eu tomei muita cerveja zero. Todas as marcas aí. Você saiu provando. Eu saí provando. É uma alternativa. É uma coisa que as pessoas têm que ter consciência, meu. Tá aí no mercado, é algo gostoso. É igual a comum? Não é igual a comum. Mas dá aquela curtidinha, entendeu? Isso. É igual quando surgiu o refrigerante zero, né? Tá aí outro ponto aí pra gente falar. A maioria das pessoas, logo que surgiu ali o refrigerante zero, mas o comum é muito mais gostoso e tal, e tinha
Hoje eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu atendo, usam refrigerante zero. A maioria, né? Então, é aquela resistência de início, mas depois você agrada. Mas a diferença de caloria é grande? Do quê? Do zero pro normal? Do refrigerante? É. O zero é zero. Né? O zero, ele é zero caloria, inclusive. Ele é zero açúcar, zero caloria. O outro não. Normal, a gente tá falando de uma cerveja praticamente, né? 120, 140 Exato. calorias, sendo quase 30 gramas de açúcar, ele é às bem vezes calórico, mais. né? Então, você pega ali um copo de 200 ml, né, de refrigerante, você tá falando de 100 calorias praticamente. Então, é calórico. Você sai do 100 pro zero, né? Então faz muita diferença para quem bebe, né, com uma certa constância, ou para quem é, por exemplo, diabético, tem que ter um controle maior sobre o açúcar, né, faz bastante diferença. Eu quase não tomo refrigerante lá em casa, as crianças não tomam refrigerante. Ótimo. Criança, não tem criança, né? Eles estão grandinhos já, né? Estão grandinhos. O pai é jovem, todo mundo é criança. Eles são crianças. A cabeça Acontece. jovem. É isso aí. Mas e a gente não tem esse hábito de tomar muito refrigerante. Ótimo. Quanto menos, melhor, né? Ótimo. E o suco? Esses sucos industrializados aí? Tipo esses de Tetra Pak, esse. Sim. Hoje tem muita opção legal que a gente chama de sucos integrais, que é aquele suco que tem escrito no rótulo 100% suco. Então a gente vê muitas opções de laranja e de uva, né, que são os mais populares, mas tem surgido até outros sabores para variar um pouco mais. E aí, principalmente para crianças, né, que têm a vontade de tomar o suco, é bacana pelas vitaminas, mas sem consumir aquele açúcar que vem adicionado, que nas caixinhas padrões ali, né, das marcas comuns, vinha carregado. Você sabe que quando o Vinícius era pequeno, a gente comprava caixinha de suco, aquelas caixas inteiras, sabe? Que tinham vários suquinhos. E aí ele ia pra escola, ele e a Rafaela. E aí a gente viu essa situação do açúcar. E a gente parou de comprar o suco. E aí mandava ele tomava água na escola. E algumas pessoas falavam pra gente, mas que absurdo. Você manda a criança Tadinho, né? Vai ficar sem. E isso é um sentimento que é dos pais, não é da criança. Sim. Com certeza, em algum momento, ele pedia para um amigo, dá um gole do teu suco aí e tá tudo bem. Mas a gente também criou esse hábito aí. Sim. E isso funcionou. E refrigerante, eles nunca tomaram. Vem da casa, né? Vem da cultura da casa. E a gente sempre fala, né? Os filhos, eles aprendem com o exemplo dos pais. Não adianta... filho, Coca-Cola faz mal, tá? Mas senta na mesa, tem uma Coca lá no meio da... Então, assim, se usar de vez em quando, beleza, realmente, não vai fazer mal nenhum. Agora, a coisa se tornar um hábito diário, aí não precisa, né? Só que a criança tá ali olhando, 3 anos de idade, 4 anos de idade, ela cresce a casa inteira tomando, é difícil, né? Depois dos 15, 20 anos de idade, você mudar aquela cabeça. E os alimentos, né, que a gente vê, eu vejo na internet, eu até falei com o Renato outro dia sobre isso aí, a questão principalmente, assim, de alimentos que ficam muito tempo no corpo, né? E você come e aí você vai ficar com aquele alimento no teu corpo, caso principalmente da salsicha. Quem não gosta de cachorro quente? Então não vou comer mais salsicha, porque a salsicha vai ficar anos dentro do meu organismo. O que é isso? É um mito? É uma mentira? Não tem nada a ver? Ou ele tá falando de um conservante, alguma coisa? Por pior que seja um alimento, ele vai ser digerido e eliminado, né? O que você consegue aproveitar, o que a gente poderia falar é, por exemplo, dentro da digestão e absorção da salsicha, pouco é aproveitado de nutritivo? Com certeza, né? A maioria vai sair nas fezes ali. Mas é o que a gente comentou, agora a gente tá numa época de festa junina, né? Super climinha ali de cachorro quente. Poxa, é um momento, né? É um prazer, é um lazer na alimentação. Exato. Então, é diferente de você ter a salsicha como base, que a gente sabe que muitas famílias usam pelo custo, né? Então, se você tem acesso a outros tipos de elementos ali, varie aquilo. Não faça da salsicha uma rotina. Porque é justamente esse conservante, esse aditivo, o excesso de sódio, de gordura, que no longo prazo vai sair caro. Não naquele dia. A mesma coisa o café, né? O café também é outra coisa que acumula, né? A cafeína, né? Se a gente pensar, por exemplo, a meia-vida de uma cafeína, ela é algo em torno de 4 a 5 horas. Então, se a gente fala, por exemplo, o café associado a sono, por exemplo, você pode ter aí uma dificuldade para dormir, né? Se você toma um café às 7, 8 horas da noite.
Pode ser que, se você tiver uma sensibilidade maior à cafeína, vai dar meia-noite, a cafeína tá lá, né, no pico lá, né? Sim. Agora, muita gente fala, mas eu tomo um café e eu vou dormir, durmo numa boa, né? Mas pode ser que a qualidade do seu sono não seja a mesma. Você dormiu, só que às vezes a qualidade não foi igual, né? Você poderia ter dormido um pouquinho melhor. Então tem muito disso, né? Não é só olhar o básico assim, você tem que olhar um pouco mais aprofundado, né? Mas ele acumula? Não, cumulativo não existe alimento cumulativo que você come ali diariamente, a coisa vai se tornando um prejuízo, isso não existe. Eu vi uma reportagem, ele falou assim, você toma muito café, aí no outro dia você acorda cansado, aí você toma café de novo, aí você fica, isso. Aí você fica ligado, aí no outro dia você entra nessa rotina, nesse ciclo, talvez, e você não descansa nunca. Isso, talvez não pelo... não pelo alimento, né? ficar acumulado dentro do seu corpo, mas pelo ciclo vicioso que gera aquele alimento, né? Então, se você toma muito café ao longo do dia, pode ser que você tenha uma noite, né, diferente, pode ser que você não durma bem. E aí você não dormindo bem, no outro dia você tá cansado, aí você vai lá, toma mais café. É um ciclo vicioso, né? Então, realmente é bom você pensar nisso aí, repense, né? Por exemplo, usar um café sem cafeína, né, descafeinado, né? Pode ser uma alternativa num primeiro momento, né? Vou usar café legal, comum. Isso é uma alternativa boa. Vou usar café comum da hora que eu acordo até meio-dia. Depois do meio-dia eu vou usar o descafeinado. Verdade. É uma alternativa. É uma boa. A maioria dos estudos falam em torno de 4 a 5 da tarde como um período limite. Que a gente poderia reduzir o café, né? A partir dali, evitar o consumo. Aí não só o café, mas estimulantes. Então, às vezes a pessoa consome um pré-treino com taurina, uma cafeína em cápsula, um energético. São produtos que vão ter efeito muito parecido na qualidade do sono. E a taurina é um produto que tem algumas pessoas têm uma reação alérgica a ela, né? Pode ter. Meio mal, né? E ela tá na maior parte dos energéticos, tem, né? Ou tem, não? É assim, a taurina, por incrível que pareça, ela até tem algumas pesquisas que mostram que ela tem um poder relaxante. Né, a taurina hoje é utilizada em alguns estudos até 2 gramas, que é uma quantidade alta, né? 2 gramas. Você pegar energéticos aí tem 500 miligramas, 800 miligramas, né? Tem estudos bons até com taurina, associando taurina a rendimento em exercício, associando taurina até alguns problemas neurológicos, problemas relacionados à depressão, né? Ansiedade, por ela ter essa capacidade, né? Até de relaxamento. Mas isso não acontece com todo mundo, né? Então, também tem que ficar atento. Legal. Gente, estamos chegando já a 1 hora. Passa super rápido, né? Sim. A gente falando aí. Tem algum outro tema que a gente poderia falar? Sobre o anticoncepcional é uma outra coisa que as pessoas perguntam. Eu gostaria de perguntar antes de encerrar. O anticoncepcional engorda? Não. E aí a gente cai de novo naquela análise de um complexo sistema, né? Qual é a situação dessa mulher além do anticoncepcional, para além desse fator único dela, né? Então, essa mulher, ela tá sofrendo ansiedade, estresse, ela tá sedentária, não tá fazendo atividade física, alimentação desbalanceada, porque às vezes o desbalanço, a pessoa não considera que tá desbalanceada, igual a gente falou, pessoas que tomam vinho toda noite, ela não acredita que aquilo é um problema de saúde, que é tão vilão quanto se parece, né? Certo. Então, quando a gente cuida dessa mulher como um todo, olha, vamos dormir mais cedo, começar a fazer uma pequena atividade com o tempo que você tem, se hidratar, faz todo o conjunto, ela fala, bom, eu emagreci com o mesmo anticoncepcional. Então, o coitado do remédio que tem seu intuito, tem sua utilidade, sua comprovação científica, não foi o causador do ganho. Ele não vai potencializar ganhos de gordura, mas ele pode estar inserido num ciclo que já está acontecendo aí o ganho de gordura, apesar dele. Imagina uma mulher que usa um anticoncepcional há 10 anos, tá tudo bonitinho, tudo certinho na vida dela ali, aí porque a amiga falou que engorda, ela viu no Instagram lá alguém falando que tirou e, nossa, definiu o corpo, que é mentira. Beleza, ela vai lá, tira anticoncepcional. Aí ela começa a ter uma menstruação descontrolada, num volume um pouco maior do que era antes, ela entra na TPM antes, ela, né, de 28 dias de ciclo, ela começa a ter 10 dias ali que ela não fica muito bem, até para ovular ela sente dor. Então, assim, ela vai ficar mais estressada, mais nervosa, vai comer mais, vai engordar. E aí? Sendo que quase as condições anticoncepcionais estão tudo controlado,
né? Então, a coisa não é simples assim. A gente não pode associar uma causa a um evento, né? Isso é engraçado, isso que você falou. Ela fica mais estressada, ela ficou nervosa, ficou irritada, desconta no alimento. Né? Que é a mesma coisa que a gente falou do sono. Causa uma irritação, né? Priva a pessoa do sono nos primeiros meses de uma criança, né? Que os pais não dormem. É irritação por causa de tudo, né? Por causa de um palito. Então, você não dormir, você não comer direito, você ficar sedentário, tudo isso vai gerando um ciclo negativo. Não é só um remédio. E outro ponto que você tocou aí, muito importante, não é que o meu sono muda depois da idade, é que minhas preocupações aqui mudam, né? Sim, sua vida mudou, a né? vida mudou, né? Então, mais conta para pagar. Mais conta pra pagar. E é importante a gente ter essa maleabilidade. Então, a dieta do Christian hoje não pode ser a dieta do Christian com 20 anos, porque não encaixa. Seu trabalho é outro, a sua casa, a sua família. Então, se a gente fica querendo incumbir todo mundo de fazer a mesma regrinha, que é o que o Renato falou lá atrás, todo mundo segue uma receita de bolo, vai falhar. Não tem cartilha. Pra maioria, não tem cartilha. Não tem planilha de treino. Exato. Gente, é isso aí. Muito, muito bom aí o bate-papo. A gente inicia, olha, quando 15 minutos, passou 1 hora. Então, Isa, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo bate-papo. Renato, mais uma vez. Imagina, prazer é todo meu e já vamos agendar o próximo. É isso aí. Bora. Pessoal, a gente está encerrando mais um podcast aí. Muito legal hoje com esse casal de Nutri que eu adoro, Renato e a Isa. E quem quiser, segue eles nas redes sociais, tem sempre uma dica bacana, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.